Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá, amigos. Esse é mais um episódio do nosso Hemo em Família, falando da doença falciforme. E hoje o nosso tema é infecção. Infecção nos pacientes com anemia falciforme. Então, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para as nossas queridas convidadas, que eu vou também pedir para se apresentarem, é o que é febre. Para isso, nós vamos ter a doutora Sandra Logeto, doutora Patrícia Moura. Vocês podem se apresentar, por gentileza? Sir? Oi, eu sou Sandra Logeto, eu sou hematologista pediatra em São Paulo. Eu trabalho no Hospital Infantil Sabará e no Banco de Sangue de São Paulo, e também sou coordenadora do Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da BHH. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. Doutora Patrícia? Sou Patrícia Moura, hematologista pediátrica do Hemorrio, que é o Instituto Estadual de Hematologia do Rio de Janeiro. Trabalho também como hematologista pediátrica no Hospital da Criança e na Agência Transfusional do Hospital Jesus, no Banco de Sangue. É um prazer estar aqui à tarde com vocês para a gente falar um pouquinho sobre doença falciforme. Muito obrigada. Eu sou Adriana Seber, eu trabalho com transplante de medula óssea em pediatria, no Hospital Samaritano e no GRAAC. Junto com a doutora Sandra, somos do Comitê de Hematologia Pediátrica da BHH, e eu queria, por favor, que a doutora Sandra ajudasse a gente com o que é febre, o que é um sinal de alerta febre para os pacientes com anemia falciforme, doutora Sandra. Então, febre nós consideramos aquela temperatura acima de 38 graus centígrados. Tá? É importante saber esse valor, porque às vezes começa com uma temperatura 37,1, 37,5 e já medica, e a gente acaba perdendo parâmetros se vai ser uma febre de interesse ou não para a infecção na criança ou no adulto com a anemia falciforme. Então, a gente orienta, se começou a subir a temperatura, observa. Se a criança está bem, espera. Se chegar a 38, aí medica e a gente já vai tomar as condutas que nós vamos discutir hoje. Se não, às vezes essa temperatura pode diminuir sozinha, sugerindo mais, talvez, um quadro viral, e as condutas são outras. Então, 38 graus centígrados. Muito obrigada, doutora Sandra. Patrícia, por que os pacientes que têm anemia falciforme têm mais infecções? Então, os pacientes com doença falciforme, eles têm uma deficiência imunológica, principalmente para germes e bactérias encapsulados. Eles têm um comprometimento do baço. O baço, ao longo dos primeiros anos de vida, ele tende a aumentar de volume, né? Mas ele sofre com vários episódios vasoclusivos, gerando infartos dentro desse baço que compromete esse sistema imunológico. O baço é um órgão, o maior órgão linfático que a gente tem, e ele tem uma função hematológica, que é de filtrar o sangue, muitas vezes até de funcionar com componente extramedular, né, de hematopoiese extramedular, e ele tem uma função imunológica, né, de reagir frente a algumas infecções. Ao longo dos primeiros 5 anos de vida, esse baço, ele vai perdendo essa função, né, e o paciente evolui com uma autoesplenectomia, e a função do baço, ela passa, mesmo que ele não evolua com a autoesplenectomia, ela passa a ter uma função diminuída, que a gente chama de asplenia funcional, que predispõe essas crianças, né, a mais infecções, seja por vírus ou bactérias. No caso das bactérias, principalmente pelos germes encapsulados. Nossa, muito obrigada, Patrícia. Doutora Sandra, conta para a gente, por gentileza, o que as famílias dos pacientes com anemia falciforme podem fazer para prevenir as infecções? Então, a prevenção da infecção ela é muito importante, justamente por essa deficiência da imunidade que a doutora Patrícia comentou,
E hoje é possível começar precocemente, já em torno de 2, 3 meses de vida, porque com o diagnóstico da doença falciforme no exame do pezinho, que é a triagem neonatal, nós já podemos começar a prevenção dessas infecções com penicilina desde 2 meses de vida. E essa penicilina ela é dada até 5 anos de idade, quando a criança já teria um amadurecimento maior do sistema imune. Mas isso não significa que depois dos 5 anos ela não vai ter mais infecções, ela continua sim tendo infecções, mas a imunidade está um pouquinho melhor. E além da prevenção das infecções com antibiótico, que pode ser dado tanto via oral, que aí é o uso diário, como injetável, que é a penicilina benzatina, que é o benzetacil, que todos conhecem mais fácil. O benzetacil é dado a cada 21 dias, não pode falhar nessa profilaxia para prevenir, e também as vacinas, porque esses germes encapsulados que a doutora Patrícia comentou são as bactérias mais comuns. Então, uma é o pneumococo, ele pode dar pneumonia, amidalite, meningite, o outro é o hemófilos, que também pode dar essas infecções, o meningococo, da meningite, e hoje o sistema brasileiro de vacinação nas crianças já inclui todas essas vacinas nesse esquema. Então, também como parte da prevenção dessas infecções mais sérias, é seguir rigorosamente o calendário de vacinação do Brasil, que inclui essas doenças que são mais importantes para se defender nas crianças com falciforme. Muito obrigada. E, doutora Patrícia, se o paciente com doença falciforme tem febre, o que ele tem que fazer? Então, a infecção, né, é o quadro mais importante, né, que compromete a primeira infância. E é o quadro que a gente considera de maior gravidade, com maior morbimortalidade. A criança com febre, né, a febre é o sintoma, né, o sinal mais frequente em pediatria de procura ao pediatra e às grandes emergências. Se não, o paciente com doença falciforme não é diferente. Ele é um sinal de alerta, é um sinal de alarme que o organismo está passando por alguma reação. Então, é importante, toda vez que tiver febre, como a doutora Sandra falou, a febre acima de 38, a gente medicar esse paciente e observar se junto a gente tem sinais de gravidade. O que são esses sinais de gravidade? Prostração, inapetência, aumento da frequência respiratória, alteração da perfusão, a gente ensinar essa família a palpar o baço, porque a gente já começa, desde o diagnóstico, a orientar essa família. Então, assim, toda vez que a gente tiver associado sinais de gravidade, é importante que essa família procure um atendimento de emergência. Fora isso, frente a um quadro febril, é importante que entre em contato com o serviço de pediatria que ele acompanhe, faça o antitérmico, aumente a oferta hídrica dessa criança, ingestão de líquidos e, se a febre persistir, procurar o atendimento para identificar o foco e a origem da febre. Muito obrigada, doutora Patrícia. Então, a gente fica com uma agonia, né? Porque essas crianças com doença falciforme têm febre, a gente fica sempre pensando se a infecção não está no sangue e se não vai ser uma infecção fulminante, dá muito receio. Doutora Sandra, o que a mãe pode olhar na criança para falar que essa febre dá para ser tratada em casa, eu posso começar o antibiótico? Eu recomendo que, assim, principalmente se a criança tem menos de 1, 2 anos de idade, ela sempre vá ao pronto-socorro para ser examinada, e lá é que o médico pediatra ou hematologista, dependendo do acesso que ela tiver, vai definir se, por aquela condição clínica da criança, ela pode tomar um antibiótico em casa. Então, assim, se ela tem esses sinais de gravidade que a doutora Patrícia comentou, é outra história, porque provavelmente ela vai chegar no pronto-socorro, vai ser avaliada e vai internar para medicar na veia com um antibiótico. Mas a decisão de tratar em casa é do médico, dependendo da clínica da criança. Porque
Porque como a Adriana acabou de falar, né, essas crianças, elas têm, o maior medo nosso, principalmente nas pequenininhas, é fazer uma infecção disseminada, que é o que a gente chama de sepsis. Porque às vezes a criança está ótima, bonita, e de uma hora para outra ela dissemina essa infecção. Então, vai precisar da avaliação do plantonista, do pronto-socorro pediatra ou do hematologista pediatra, para decidir se aquele caso pode ou não ser tratado em casa e com qual antibiótico. Quer dizer, você não escapa da avaliação médica. Muito obrigada, doutora Sandra. É difícil porque quando a gente leva a criança no pronto-socorro, nem sempre o médico do pronto-socorro conhece a doença falciforme, né? E não sabe também que a criança deve ser sempre encarada como não tendo a função do baço. E além da mãe ter que explicar isso para o médico para deixar claro que não tem a função de baço, quais são as infecções, Patrícia, que deve se buscar na criança com doença falciforme? Que tipos de infecção que são mais frequentes? Então, as infecções mais frequentes, né, são as infecções de via respiratória, né, principalmente pneumonias, otites e sinusites. Infecções ósseas do tipo osteomielite e artrite séptica, meningite, né? E até mesmo infecção da corrente sanguínea, que a gente chama de sepsis, né? Que é uma infecção mais grave e disseminada. Como a Sandra falou, é importante que o paciente frente à febre, né? A família frente à febre, sempre entre em contato com o pediatra, com o serviço de atendimento, para identificar o mais rápido foco da febre. A febre sempre é um sinal de alarme e a gente precisa identificar o que está causando isso no organismo. O uso da penicilina profilática não impede que o paciente tenha infecção, ele é para diminuir a incidência de infecção. Os germes mais frequentes que a gente tem na pediatria é principalmente o hemófilos, o pneumococo, a salmonela, a Escherichia coli. Os gram-negativos, eles são mais frequentes na faixa etária acima de 10 anos, né? Nas crianças menores, o hemófilos e o pneumo ainda são os grandes vilões. E os quadros virais, mas muitas vezes a gente não tem como arriscar e deixar um paciente descoberto de antibiótico. Mas isso quem tem que avaliar é o atendimento médico, né, que muitas vezes precisa até ser seriado. Muitas vezes a criança vai, o médico libera e persiste o sintoma, ele precisa retornar para o atendimento para ver se realmente o quadro evoluiu ou não. Muito obrigada, doutora Patrícia. Doutora Sandra, quando que o paciente com doença falciforme tem que ser internado para tratar dessa infecção? A senhora pode dar mais dicas para os nossos ouvintes, para as nossas famílias, por favor? Bom, eu tenho por conduta menores de 2 anos, a gente sempre interna, nem que seja 48 horas, 24, 48 horas, para avaliar essa evolução. A gente tem que pensar que, independente de ter anemia falciforme, qualquer criança que entra na escola tem aquele período de 6 meses de infecção, de repetição, mas não tem jeito. Os pais trabalham, necessitam encaminhar a criança para a escola. Então, se for possível retardar a entrada na escola, tudo bem, mas muitas vezes não é. Então, abaixo de 2 anos, eu sempre interno para avaliar. Acima disso, depende muito da condição clínica da criança. Se a gente acha que ela não está bem, uma febre muito alta, está mais prostrada, tem um foco importante, principalmente quando for respiratório, porque a gente tem que lembrar também que a infecção é uma das causas de desencadeamento de crise dolorosa nas crianças. Quando é pneumonia, também está relacionada à crise da síndrome torácica aguda, que é essa crise dolorosa no tórax. Então, às vezes, é melhor observar essa criança 24, 48 horas do que arriscar ela ir para casa e piorar muito em casa com o medicamento via oral. Então, também é uma situação que depende muito da análise do médico que está avaliando a criança no momento. Uma sugestão, assim, é que a gente acaba fazendo, deixa uma carta padrão
no computador, né? A gente muda o nome da criança, os dados da criança, e deixa com a mãe explicando, olha, tem anemia falciforme, maior risco de infecção, por causa disso, faça isso, e já dá uma orientada nessa carta padrão, porque quando a família necessita de uma avaliação de um colega que não conhece a criança, ele já tem alguma orientação sobre o assunto. Muito obrigada. Então, nós falamos para as nossas famílias que as crianças que têm doença falciforme têm uma chance maior de infecção, desde pequenininhas, que isso se relaciona também à função do baço, que ajuda a prevenir infecção, principalmente pelas bactérias, as bactérias que têm uma casquinha em volta que chamam encapsuladas, que as mães podem dar penicilina profilática para as crianças, para diminuir a chance de infecção nos primeiros 5 anos, devem dar todas as vacinas direitinho, que as vacinas têm um papel muito importante. Abaixo dos 2 anos, o risco de infecção generalizada é maior, o ideal é sempre ser avaliada por um médico. A doutora Patrícia falou bastante para a gente também, se a criança está muito caidinha, se não está brincando, se a febre está muito alta, tudo isso são sinais de alarme. Eu acho que foi muito importante esse episódio, queria agradecer muito vocês e convidar primeiro a doutora Patrícia e depois nossa querida doutora Sandra para fechar e para falar uma última mensagem para as famílias. Muito obrigada. Pode falar, Patrícia. Então, eu acho que é muito importante esse momento, né, para a gente expor para as famílias e tirar todas as dúvidas. Eu acho que a triagem neonatal trouxe um grande ganho para essas famílias e essas crianças, porque diminuiu bastante a mortalidade. O calendário de vacinação ampliado também trouxe uma proteção bem maior para essas crianças, então a gente hoje tem muito menos vacina especial do que antigamente, melhorando bastante, né, diminuindo a morbimortalidade causada pela doença. E é importante trazer a família para ajudar a colocar esse paciente, ajudar desse cuidado com o paciente, ajudando na identificação dos sinais precoces de gravidade e acompanhando melhor essa criança entendendo da doença. Era isso que eu tinha para deixar de recado. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Muito obrigada, doutora Patrícia. Doutora Sandra. Bom, acho que esse podcast é uma oportunidade. Acho que o objetivo dele é fazer com que as famílias e os próprios pacientes entendam o que está acontecendo no corpo deles. Porque só dessa maneira, como a Patrícia comentou, que eles vão poder nos ajudar no acompanhamento, eles sabendo o porquê de cada sinal, de cada sintoma que nós estamos discutindo ao longo do tempo, vai facilitar, vai criar e aumentar essa parceria no tratamento, porque hoje o que a gente quer mesmo é que todos vivam bem, com a maior qualidade de vida possível, e tenham dúvida e tenham essa confiança em nós, médicos, que estamos aqui sempre estudando e trabalhando para melhorar a vida de vocês. Ficamos disponíveis e abertos a perguntas, dúvidas que vocês tenham, pode encaminhar para a BHH, que nós estamos dispostos a elucidar possíveis dúvidas. Muito obrigada, em breve vamos ter mais um episódio do Emo em Família. Muito obrigada, doutora Sandra, muito obrigada, Patrícia, muito obrigada a vocês por estarem nos escutando. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.